Bom, irmão, vamos começar então o nosso estudo desta manhã. Nós estamos estudando a sessão que vai do capítulo 12 até o capítulo de número 14, né? Então, Cristo versus o dragão, seus aliados. E como eu falei para vocês na última semana, aqui nós voltamos outra vez à era da igreja, né? Então, desde o início, desde quando Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, até a sua segunda vinda, né? A mensagem do Apocalipse, ela é uma mensagem libertadora, porque ela nos mostra que apesar de tudo que a igreja sofre, né, que a gente enfrenta como cristãos, nós somos mais do que vencedores. Tudo está no seu devido lugar, né? Tudo está no seu devido lugar. Essa obra é aqui na igreja? Será que é aqui na igreja? É, meu Deus. Tinha que ser em outro horário. Bom, vamos então fazer a leitura e a gente vai discutir, né? Na última semana nós lemos o capítulo 12 e nós analisamos versículo a versículo. Hoje eu queria que a gente lesse a revista e à medida que formos lendo, a gente vai debatendo a respeito da mesma. As duas bestas, capítulo 9. A vida cristã é dinâmica e impõe lutas constantes. Vezes por conta, somos desafiados a conviver com provações, aflições e tentações. Para ilustrar, as Escrituras utilizam a linguagem esportiva, em que somos considerados atletas de Deus, entre aspas. Devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Com fé em Deus haveremos de vencer. Seguir fielmente a Cristo não é tarefa simples. Nos primórdios do cristianismo, houve perseguição acirrada aos cristãos, e muitos foram executados publicamente pela espada cruel de imperadores aclamados como deuses. Mas os cristãos sabiam que só Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, não se curvaram ante as exigências do império. Pelo contrário, lutavam de forma destemida. Muitos deles pagaram com a própria vida o preço de sua fidelidade a Cristo. Essa é uma luta espiritual, que deve ser enfrentada com armas espirituais, como ensina Paulo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, de 10 a 12. Na linguagem apocalíptica, essa é uma luta contra as forças do mal que foram incorporadas na ação de duas bestas, tornando-se então real, visível, tangível. Mas afinal, o que é ou o que são as bestas? Em que consiste essa luta? Bom, então vamos começar, né, falando de maneira introdutória, analisando o que foi dito ali, né, na revista. A primeira coisa que a gente observa é que o autor, ele procura esclarecer a cada um de nós que nós passaremos inevitavelmente pelas lutas no transcorrer da nossa caminhada cristã, pelas perseguições, né? Ainda que a perseguição ela não aconteça de maneira muito forte num país, ela acontece em outro país. Em um continente, às vezes não acontece tanto, mas acontece em outro continente. Mas, em alguma medida, sempre a igreja ela vai ser perseguida e vai ter que enfrentar os opositores do Evangelho, né? Vocês devem ter ouvido de manhã a gente pregando e o texto fala exatamente sobre isso. A fé é a fé dos eleitos. E aqueles que não são eleitos, eles acabam sendo opositores do Evangelho. Eles são disseminadores de ideias equivocadas, disseminam ideias equivocadas, seguindo as influências do próprio inimigo das nossas almas. É interessante que ele citou o texto de Efésios capítulo 6, né?
quando você lê, por exemplo, o comentário de John Stott sobre Efésios, que é um comentário maravilhoso sobre Efésios, ele fala que esses seres são chamados de cosmocratores, né? Em todo o comentário de Efésios, ele fala que existem seres inteligentes, né? E que disseminam ideias, estratégias para prejudicar a igreja, para trazer pensamentos e ensinos prejudiciais à igreja. A gente pensa, às vezes, no inimigo, né? Nesses seres que fazem tanto mal, a gente pensa segundo aquela imagem de um ser feio, né? Com orelha, com chifre, com... que mais? Com um garfo na mão, né? É a maneira que a gente imagina, mas isso é só uma caricatura. A maldade, ela é planejada, ela é arquitetada por seres inteligentes. E às vezes bonito, e às vezes o ser não se mostra com cara feia. Ele mostra com uma face muito bonita. Às vezes as ideias que o inimigo dissemina são ideias que aparentemente você fala, que coisa linda, né? Qual o problema disso? Não vejo problema nenhum, né? Eles se amam, é o amor, eles se amam. E aí você fala, mas não é o amor que a Bíblia fala, né? Aí você vê ideias que são espalhadas, que são ideias contrárias aos valores de Deus, valores da família, e a igreja sofre. Por quê? Porque nesses períodos a ideia cristã já não está mais tão presente na sociedade. As pessoas, em sua maioria, elas estão pensando como pensam as pessoas do mundo, né? Então já houve tempo que não era assim, mas hoje é assim que acontece. O pensamento não é o pensamento prioritário, não é o principal pensamento na sociedade. A sociedade hoje, ela é alheia aos valores de Deus. Bom, e aí o texto vai falar que surgem duas bestas, né? Porque nessa seção do capítulo de número 12 ao capítulo 14, nós vamos ver todos aqueles que estão ao lado do inimigo, né? Então são seres que nós vamos entender o que eles significam melhor a partir da leitura do texto. Então, Ângela, continua mais um pouco para a gente poder ir debatendo. Análise do texto. O Apocalipse é tal qual uma carta enigmática em que símbolos e figuras precisam ser decifradas. A partir do capítulo 13, o apóstolo João utiliza a linguagem extraída da profecia de Daniel 7, referindo-se a duas bestas, em que procede do mar e a outra da terra. Só um pouquinho. Uma coisa importante dizer para vocês. Ontem, eu vi uma postagem na internet de alguém dizendo assim, o teólogo tal, ele disse que não entende bem o Apocalipse, mas o que para ele é importante é que ele é salvo, que quando Cristo voltar ele vai para o encontro nos ares com o Senhor, ele está garantido, ele está salvo, né? Tranquilo, seguro. Eu concordo com o teólogo, né? Eu sei disso tudo, que quando Jesus voltar, nós estaremos com ele para sempre, nós somos o povo do Senhor, né? Concordo ainda que o texto de Apocalipse é um texto extremamente difícil de se entender, mas em contrapartida, o Apocalipse está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, não está aqui por um acaso, né? Nós temos algumas ferramentas que tornam possível a interpretação do texto do Apocalipse. A gente tem como entender melhor, como compreender, e precisa fazer esse esforço, porque a própria orientação nossa, com base na Bíblia, é que nós devemos pregar todo o conselho de Deus. Então, tipo assim, de Gênesis a Apocalipse é palavra de Deus, e eu preciso
pregar, eu preciso me debruçar sobre o texto, fazer um esforço e entender o máximo que eu puder da palavra. Claro que eu não vou esgotar como ninguém esgota a palavra de Deus, ela é inesgotável, mas eu devo fazer um exercício contínuo de estudo, de dedicação para compreender o texto sagrado. Até porque esse livro é tão significativo e importante que ele foi escrito para trazer esperança. E algo que nós mais precisamos nesses dias é de esperança. Nós precisamos caminhar com base na palavra de Deus, e é a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Não adianta alguém falar, tem esperança, da boca para fora. Mas quando você olha para a Bíblia e o texto sagrado diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que acontece com você e comigo? Eu penso assim, por pior que as coisas estejam, Deus está comigo. Eu tenho a garantia de que Ele não me abandonará, Ele estará comigo sempre. E isso me traz o quê? Esperança, conforto e ânimo, não é? Então a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é palavra de homens, compreende? Então nós precisamos fazer todo o esforço para compreendê-la, porque é ela que é a base da nossa vida, é a nossa regra de fé e prática. Então não há um texto na Bíblia que não seja relevante e importante. Eu já preguei aqui algumas passagens na igreja, Epáfras, aí as pessoas, pastor, mas quanta coisa tinha ali, eu passei por cima, não vi nada. Eu já li esse texto, mas hoje ficou mais claro, né? Por que isso acontece? Porque a gente ora, a gente estuda, a gente compra livros, a gente pesquisa as palavras no grego, né? Para poder explicar o texto sagrado. Esse é o nosso grande papel, né, da parte de Deus, é explicar para que todo mundo possa entender. Então vamos ver quem são essas bestas, vamos lá. Então, referindo-se, uma que procede do mar e outra da terra. Do mar procede o poder político, da terra procede a corrupção do poder espiritual. As bestas encontram-se a serviço do dragão, Satanás. Vamos bem devagar aqui, olha só. Em primeiro lugar, uma pista importante ali. Está dizendo que as bestas estão a serviço de quem? Satanás. Do dragão. Quem é o dragão? Satanás. Então, ele fala que uma emerge da terra e outra emerge do mar. Aqui emerge da terra significa o quê? Procede a corrupção do poder espiritual. Então, o que procede da terra tem a ver com corrupção e mais o quê? E poder espiritual. Poder espiritual. Então, veja só. Pensa comigo uma coisa. Em nossos dias tem corrupção? Tem, só tem, né? Em nossos dias tem o poder religioso, e como tem. E por vezes o poder religioso se associa, né, ao poder do dinheiro, da corrupção, né? É poder religioso com poder político e corrupção, tudo misturado, né? Uma tríade perversa contra a humanidade, contra as pessoas e contra a própria igreja fiel, não é? Então, por exemplo, é uma igreja que visa o quê? Ser uma igreja transparente, é uma igreja que a gente faz o nosso, por exemplo, dá a nossa oferta, o nosso dízimo, mas com plena certeza que aquele dinheiro não vai ser o quê? Desviado. Existe um tesoureiro, existe de fato aqueles irmãos que averiguam as contas, fala correto português, averiguam, é estranho, mas é o certo, tá? Que mexem ali, que confirmam tudo, e ainda mais, existe o que mais? Existe também um contador. Então, tudo transparente, né? É uma igreja diferente e ela prossegue. Durante anos aí, nós vimos grandes nomes da nossa denominação, principalmente um grande nome que todos devem lembrar, não quero citar nomes, ele pecou feio. Mas a igreja não deixou de continuar apesar do problema, né? A igreja prossegue. Mas o texto está dizendo para nós que essa besta é uma besta que ali é o quê? Do mar, da terra procede o poder político da terra.
Da terra, o poder político. Então, tipo assim, o poder deste mundo. O poder... Desculpa, do mar procede o poder político, da terra procede a corrupção do poder espiritual. Então, mais uma vez, para a gente poder gravar. Vamos lá de novo? A do mar. Do mar. Procede poder político. Poder político. E da terra procede poder espiritual. O poder da corrupção espiritual. Da corrupção espiritual. Então, veja só. Então, é uma realidade que envolve corrupção espiritual. Quando você pensa em corrupção espiritual, não é apenas corrupção de você buscar a Deus, coisas que o valham. Isso envolve toda a estrutura, a vida da espiritualidade e da religião. Então, são duas bestas que elas têm um papel de confundir, né, a igreja, né? O seu papel é ser contrário à igreja, mas ao mesmo tempo de confundir aqueles que servem a Cristo. Tá bom? Prossegue mais um pouco, Ângela. As bestas encontram-se a serviço do dragão, Satanás, que, derrotado por Miguel, o anjo guerreiro, e seus seguidores, foi lançado à beira-mar. A linha demarcatória que indica a verdadeira moradia do inimigo, o abismo, onde encontra-se preso e impotente. A besta do mar, 13, de 1 a 10, é uma figura simbólica de todos os que almejam honra e glória para si e se opõem ao único rei. A sua aparência assemelha-se ao dragão. Tem 7 cabeças com 10 chifres com nomes blasfemos, que simbolizam a sua realeza e o seu desejo de usurpar o lugar de Deus. Esse monstro marinho caracteriza-se por cores e formas de violentas feras, possuindo a agilidade do leopardo ou pantera, a força brutal do urso e o rugido apavorante do leão. A primeira besta representa o imperador romano, os Césares, que reivindicaram honras e nomes divinos para si, inclusive exigindo culto. Homens cruéis como Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano e Tito. Após a sua morte, foram proclamados deuses pelo Senado romano. Nero e Domiciano perseguiram e mataram milhares de cristãos. Este último, contemporâneo de João, exigia para si o título de Dominus et Deus, Senhor e Deus. Era um novo Nero, que personificava o mal satânico. A besta da terra, de 13, de 11 a 18, recebe a autoridade da primeira besta e promete grandes sinais diante dos homens, de 13 a 13. Trata-se de um poder religioso ou ideológico que legitima o culto ao imperador. Pode estar representado em um sistema, numa comissão, ou um líder também denominado de falso profeta ou anticristo. 1 João 2, 12 a 22. Ele controla até mesmo o comércio através de sua marca, a marca da besta, 13, 17. Simbolizada no controvertido 666, que é o número do homem próximo da perfeição, mas que jamais irá alcançá-la. As bestas representam o poder que controla e manipula os sistemas econômico, político, religioso, etc., oprimindo e explorando as pessoas. Oprimindo e explorando as pessoas. Algumas coisas interessantes aí é você observar que uma besta está intimamente ligada a outra besta, entendeu? Por isso, até gera um pouco essa confusão, qual é o papel de uma e qual é o papel de outra, né? Porque elas estão intimamente ligadas em sua tarefa, né? A tarefa é muito... elas atuam em conjunto. Outra coisa importante dizer, a Ângela leu ali o 666, né? Então, o 6 na Bíblia é o número do homem, entendeu? Então, tipo assim, por que 666? Porque nunca vai chegar a ser perfeito, nunca vai chegar a ser 7, né? Então, o número 6 é o número de homem, tá? Porque nunca vai chegar à perfeição. Então, é isso que ela está dizendo, está lendo para nós. Quando a gente abre em Apocalipse 19, versículo 20, veja só o que diz lá.
Acharam? 19 e 20? Apocalipse 19 e 20. Apocalipse 19 e 20. Está vendo? Então, veja só, uma coisa importante aqui da gente frisar. Esses seres, eles seduzem as pessoas, né? Porque o diabo, ele é sedutor, né? O diabo é sedutor. Então, toda ação, ela é de sedução. Sinais, maravilhas, propostas, tudo que você vê e que te encanta é a atuação da besta. Por exemplo, em termos de poder político e religioso, você observa, por exemplo, algumas religiões falsas, que não falam de Jesus Cristo ou apenas falam de Jesus Cristo, mas não estão dentro do contexto bíblico correto. Essas igrejas, elas atraem, essas religiões atraem. A gente fica impactado. Por quê? Pelo poder que elas possuem, pela fama, pelo nome, pela grandiosidade da estrutura. Religiões que, inclusive, elegem muitos políticos, porque elas têm muito poder, não é? Então, tudo isso encanta as pessoas. Nesse período, as pessoas se deixam levar por aquilo que elas veem, não é? Então, quando você vê alguma coisa muito cheia, muito grande, as pessoas acorrendo para lá, você fala, opa, lá que é bom, aquilo ali que é bom. Mas o tempo passa e você vai observar com o tempo que não é bem assim. Ontem eu mandei quarta-feira eu mandei uma mensagem para uma jovem que ela já esteve aqui com uma irmã da igreja, há muitos anos isso, logo assim que eu cheguei. E ela hoje faz parte de uma outra denominação, ela nunca foi na nossa igreja, ela faz parte de uma outra denominação, veio nos visitar aqui. E há pouco tempo ela entrou no meu Facebook e fez um comentário, dizendo que ouviu uma das minhas pregações e gostou muito, Deus falou com ela, aquela coisa toda. Pediu oração, falei que ia orar por ela. E aí agora, essa semana, eu mandei para ela na quarta-feira um vídeo. E vocês não sabem o que aconteceu. No último domingo eu preguei e eu falei, inclusive, sobre algumas igrejas hoje, que elas estão tão ultrapassadas que elas estão falando de coisas, de modismos que aconteceram lá nos anos 80. Por exemplo, maldição hereditária e coisas parecidas. E aí ela me fez uma declaração ontem que eu fiquei bobo de ver. Ela assistiu ao vídeo e falou assim para mim, pastor, eu passei por isso tudo e não adiantou nada. Eu passei por quebra de maldição, essas coisas todas, e foi exatamente como o senhor pregou. Aquilo não resolveu o meu problema, né? Então existem seduções, existem coisas fantásticas que chamam a atenção da gente, mas na verdade são manipulações. E as pessoas, no afã de se verem livres de um problema, o que elas fazem? Elas vão nesses lugares acreditando que ali eles detêm um segredo que as demais igrejas não têm, que a sua própria igreja não possui. Então, olha onde chega, né, o equívoco e o erro, né? E como a gente tem estudado aqui, cada vez mais que chegar próximo ao final dos tempos, né, a volta do Senhor, o dia do Senhor, sabe o que vai acontecer? Essas coisas serão ainda mais intensas, né? Sinais, prodígios, maravilhas, mas todos eles produzidos não por Deus, mas produzidos por Satanás e os seus seguidores, né? Para enganar, para seduzir, para confundir a mente dos incautos, né? Então, portanto, quando nós estudamos um texto como esse, ele nos alerta que essas coisas, tais coisas, aconteceriam, né? Como estão acontecendo nos dias atuais. Então, poder religioso, não é isso?
poder religioso, poder político e somado a tudo isso que a corrupção, né? Corrupção. Então é como se Satanás estivesse mostrando a sua face, né? Aquilo que é costumeiro ele fazer, porque na verdade Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, mas o inimigo fez o quê? Ele veio para quê? O diabo? Para matar, roubar e destruir. Então, tipo assim, quem é seguidor de Satanás, do diabo, né, embora não possa até não ser assim alguém que faça parte de uma seita satânica, mas por não ter uma vinculação com Cristo e adotar o mesmo estilo de valores e princípios do inferno, essas pessoas, elas encontram um profundo prazer na corrupção, no pecado, nesse tipo de vida e comportamento. Então, a palavra é para nos alertar, tá? Porque, e aí eu digo a vocês, a igreja nesses dias, ela tem que ser muito conscienciosa, porque nós às vezes somos atraídos, né, por algumas falas, né, de poder, de fama. Gente, às vezes eu fico pensando, a melhor coisa é a gente ser discreto, sabe? Não preciso ficar sendo famoso, vocês famosos, a igreja famosa, é ser relevante para Deus, é fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas essa ideia de querer ser poderoso, ser famoso, gente, não é o que nós devemos fazer, porque é muito sedutor tudo isso, né? Ângela, prossegue mais um pouco. Esse poder legitima-se através de ideologias e propagandas que atraem e seduzem os moradores da terra. A palavra assegura que esses monstros, o dragão, a besta e o falso profeta, serão completamente exterminados pelo poder soberano do Senhor. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Então, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Exatamente. Então, vocês repararam, ele fala de algumas coisas. Por exemplo, ele fala de ideologias, filosofias, ideias que são contrárias às ideias de Deus, né? Então, não pense você que Satanás, ele é aquele ser que você vê em alguns lugares por aí. É aquilo ali, não. Por detrás daquela caricatura existe um ser inteligente, entendeu? Um ser inteligente que dissemina ideias erradas, que conduz pessoas a desenvolverem pensamentos completamente contrários aos valores de Deus. E pior de tudo, gente, às vezes com uma certa base, entre aspas, bíblica. Na semana agora eu fiquei muito chateado porque eu vi lá uma postagem de um livro que está sendo lançado, um livro de um autor da nossa cidade, um religioso da nossa cidade. E eu fiquei assim muito triste, porque o sujeito fala em amor, mas o amor que ele fala não é o amor da Bíblia, entendeu? Ele consegue arrebatar pessoas, porque ele fala justamente das ideias que o mundo está propagando. A Bíblia não fala que nos últimos dias os homens seriam como, né? Arrogantes, jactanciosos. Diz ainda mais, diz que nos últimos dias os homens escolheriam líderes, seriam seguidores de pessoas segundo o quê? Segundo as suas paixões, né? Então as pessoas se deixariam levar e seguiriam líderes que falassem aquilo de acordo com as suas paixões. Então, por certo, esse livro vai ser um sucesso. O homem vai ganhar muito dinheiro com esse livro, mas só que tudo que ele fala é a ideologia, é a filosofia desse tempo, até usando a Bíblia como base, de uma certa maneira, né? Mas tudo contrário à verdadeira doutrina e também interpretação bíblica, né?
Continua, Ângela, mais um pouco. Vocês viram o texto bíblico que ela leu? O texto fala que eles serão derrotados, né? Eles já estão derrotados e serão derrotados. Aparentemente, irmãos, eles estão vencendo, mas não estão. Quando você olha para as pessoas hoje que não querem saber de Cristo, da igreja, de Jesus, quando você vê pessoas defendendo, por exemplo, o aborto, o sexo livre, todos esses comportamentos que estão aí na sociedade, nós temos a certeza de que essas pessoas, elas estão contrariando o propósito de Deus para a vida humana. E vai chegar um momento em que o próprio Deus, ele vai punir. E a igreja precisava entender isso, porque às vezes a igreja pensa o quê? Eu acho que eu vou ir no encontro, eu vou na direção da maré, eu vou seguir a maré, eu não vou contra a maré, porque é muito pesado ir contra a maré, requer esforço, mas o crente não pode, ele tem que ser alguém da contracultura. Existe uma cultura estabelecida, mas a nossa cultura, ela é contrária aos valores desse tempo. Contextualização. A partir das referências bíblicas indicadas, é possível fazer algumas considerações, compreendendo que essa luta é, primeiro, uma luta contra as forças deste mundo. A luta contra as bestas é de ordem espiritual, sim, mas instala-se em nosso cotidiano. Efésios 6, de 10 a 20. Segundo o apóstolo João, o dragão incorpora-se e atua através de ação política e religiosa das bestas. Em outras palavras, os imperadores e os sacerdotes do culto ao imperador encontravam-se possuídos pelo mal. Suas mentes estavam possessas, maquinando toda sorte de males contra os cristãos, a ponto de controlarem inclusive o comércio. A raiz de toda a motivação da besta é o orgulho, que procura a autoafirmação do homem contra Deus. Ela aspira impor-se sobre os demais e apresenta-se como um poder ditatorial e controlador do povo. Nesse aspecto, tudo que se levanta contra Deus ou pretende usurpar o seu trono, isto é o seu poder. Incorpora a função da besta do Apocalipse e encontra-se a serviço do dragão, que é Satanás. Então, entenda uma coisa, a ideia aí, a gente pensa às vezes no Apocalipse, né, que realmente, literalmente, vai sair um dragão do mar, né? Não é o que as pessoas pensam por aí, né? Que vai sair um dragão do mar. Não é isso, entendeu? Então, tipo assim, essa figura horrenda, ela é criada para dizer o quê? O que ele vai representar, o que ele vai fazer, o que ele vai disseminar e o que vai acontecer ao final. Ou seja, é como se mostrasse as facetas de um único personagem. É as facetas de Satanás. Ele vai operar em vários âmbitos da humanidade, compreende? Ele vai agir em diversas esferas de poder para tentar destruir a igreja. Ele não pôde, nós lemos no Apocalipse, semana passada, capítulo de número 12, ele não pôde contra o Cristo, né? Ele não pôde contra a mulher, que é a igreja, contra os mártires, e agora no final ele volta toda a sua força, já que ele está derrotado mesmo, ele volta com toda a força contra a igreja, entendeu? Por isso esse tempo, ele é um tempo tão hostil para quem prega o evangelho, para quem é evangélico. Os nossos valores estão em desacordo com os valores da sociedade. Então, essas bestas, elas exemplificam o tipo de atuação que Satanás, que o diabo tem no meio da história. Na história, ele age assim, levantando o poder político contra a igreja e o poder político associado ao poder religioso. Vocês lembram que havia o culto ao imperador? Quem foi que falou? Foi você? O culto ao imperador. No primeiro século havia o culto ao imperador. Quem não adorasse ao imperador sofria sanções gravíssimas, poderia perder a própria vida, não é? Nós vemos também que a pessoa poderia ter o seu santo padroeiro, a sua divindade, mas pelo menos uma vez por ano ela teria que fazer o quê? Ela teria que prestar culto ao imperador.
Então, e quem não prestasse culto ao imperador ou não adorasse uma dessas divindades que eram autorizadas, o que acontecia? Essa pessoa, ela era prejudicada profissionalmente. Sua família era uma família que vivia em condições paupérrimas, porque ela não fazia parte dos negócios, dos bons negócios, das negociatas, elas não faziam parte, né? E quando a gente olha hoje para o Brasil até, nós vemos que algumas religiões, elas têm uma influência muito grande no poder político, né? Então, se você não tiver ligado, você fica de fora, você fica alijado. Se você expuser suas ideias também, e se suas ideias ferirem aos princípios deles, o que acontece? Você vai ser prejudicado sensivelmente, né? Então, observe que a perseguição que nós estamos vivendo, ela acontece, ela é perversa. Quem quer ficar mal com os filhos? Quem quer ficar mal com seus alunos, quem é professor? E aí está você falando e todo mundo dizendo para você, olha, você está retrógrado, você está ultrapassado. Que ideia é essa? Isso já não existe mais. Mas e a Bíblia? Não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. A Bíblia, ela valeu para aquele tempo, o mundo agora mudou, é outra sociedade. As pessoas relativizam a Bíblia. Então, esse é o cuidado da igreja, porque a luta, ela é muito feroz, ela é muito forte contra cada um de nós, entendeu? Para você ser querido, você tem que ser como muitos cristãos, que ao mesmo tempo dizem adorar a Deus, mas também estão associados a quem? A besta, né? A esses valores que são valores contrários aos valores do Evangelho, entendeu? Então, você vai perceber que a revista e o texto do Apocalipse, ele não está tratando de coisas absurdas, fantasiosas, mas falando de algo que acontece no dia a dia das pessoas, entendeu? Então, é isso que a gente está vivendo hoje. Um mundo em constante mutação, né, mudanças constantes, um mundo no qual os valores de Deus não estão mais presentes. Você fala alguma coisa para alguém, esse alguém diz para você o quê? Que é isso? Isso não tem nada a ver. Qual é o problema? Todo mundo faz, está todo mundo fazendo, entendeu? Então, é um grande desafio para nós, porque as ideias são contrárias. De igual modo, aquele que se curva frente às pretensões da besta do mar, coloca-se dentro dos limites da ação do dragão e demonstra rebeldia ao cordeiro. Não são exceção os que, à semelhança dos imperadores, corrompem os seus cargos e funções, manipulam e exploram as pessoas. Há neste texto um alerta aos governos e sistemas que se consideram semideuses, os quais muitas vezes se valem até mesmo da religião ou de uma terminologia religiosa para levarem a cabo seus maus desígnios. Dá uma paradinha, Ângela. Aí você falou algumas coisas importantes no início, né? Vocês observaram que ele está dizendo que aqueles que se associam ao dragão, às bestas, eles acabam cumprindo um papel determinado, né? Então, eles exercem uma influência, eles trabalham numa direção. Então, por exemplo, hoje eu estava lendo um livro, ainda não terminei não, Contra o Cristianismo é o título do livro, Contra o Cristianismo. A ONU e a União Europeia contra a Igreja, uma coisa assim, o subtítulo. Mas o título mesmo é Contra o Cristianismo, um livro muito bom. E esse livro, ele trata justamente que esses órgãos, né, mundiais, eles estão trabalhando em prol de solapar todos os valores e princípios cristãos, entendeu? Então, eles querem realmente uma religião mundial, independentemente de Cristo, uma religião mundial. Eles também têm como ideia mais o quê? A defesa de causas como o aborto, por exemplo, entendeu? Então, tipo assim, é uma luta contra Deus, é uma luta contra os valores de Deus, uma luta contra a vida, entendeu?
E nesse intento contra o livro, que eles estão inclusive se associando com o islamismo, para isso, para obter esse propósito que eles tanto desejam, né? E aí, se você ver, ou observar, se você vir uma religião que ela está ao mesmo tempo misturada com o Estado, isso é um sério e grave problema. Foi o que aconteceu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Estado tentando ser a própria religião, o dono da religião. E aí vocês sabem muito bem o que deu, né? A opressão sobre os judeus, a maldade que aconteceu no mundo, né? Então, são pontos importantes. Eu queria que você terminasse, mas que você desse uma paradinha para a gente poder falar detalhe a detalhe. Número 2, uma luta que deve ser enfrentada corajosamente. Muitos estremecem quando ouvem falar do Apocalipse. Sentem pavor em relação aos acontecimentos descritos nessa profecia. Lamentavelmente, pregadores despreparados ou oportunistas são os principais responsáveis pela interpretação deturpada que ameaçam e intimidam muitos ouvintes, gerando medo e não temor a Deus. As consequências estão por toda parte. Crentes, entre aspas, cheios de superstições e crendices, alguns até mesmo preocupados com a possibilidade de serem possuídos pelo dragão, caça-fantasmas da fé, os quais continuam a procurar as bestas do Apocalipse, fazendo cálculos, prognósticos e previsões. Porém, ao contrário do que geralmente se ensina por aí, o livro de Apocalipse pretende confortar e encorajar os cristãos, ensinando-os a resistir. Os cristãos não devem temer impérios, falsos profetas, governantes e sistemas usados pelo inimigo. Alguém sugeriu que o diabo se assemelha a um cão feroz, capaz de matar alguém, mas que se encontra preso por uma corrente que limita seu raio de ação. Em outras palavras, só pode ser atingido pelo inimigo aqueles que se aproximam dele e não tomam as devidas precauções. O biblista Gilberto Gorgulho sintetiza a mensagem desse livro em seu comentário bíblico, que possui o seguinte título: Não tenham medo. O Senhor é o Deus Emanuel, que se encontra conosco, renovando nossas forças e alimentando nossa esperança. Amém. O que acontece? A gente observa aí que o livro foi escrito com um propósito. Qual foi o propósito do livro do Apocalipse? Trazer esperança, trazer conforto, a certeza de que, embora o crente passe por lutas e dificuldades, por perseguições, ele é mais do que vencedor, né? Todas as coisas estão dentro do controle de Deus. Só que homens inescrupulosos se valem de textos como esse do Apocalipse para ganhar fortunas, para enriquecerem. Então eles fazem prognósticos, eles fazem previsões sobre a volta de Cristo, sobre acontecimentos, e as pessoas ficam completamente apavoradas com essa ideia, né? Então, tem gente que gosta, né, de ficar apavorado, mas o papel do livro não é esse. O propósito do livro é trazer esperança, paz e força para nós enfrentarmos as lutas que virão, porque lutas virão. E só que essa mensagem é uma mensagem que não tem muito ibope nos dias atuais, porque as pessoas não querem passar por lutas. As pessoas, elas querem dar um salto, elas não querem enfrentar o que é difícil, o que é complicado na vida. Elas querem tudo pronto, não é? As pessoas querem enriquecer sem trabalhar, não é isso? As pessoas querem se formar sem ir à faculdade, não é isso? Elas querem ser felizes sem investir no relacionamento verdadeiro e superar as dificuldades dos relacionamentos. Então, o ser humano hoje é um ser humano imediatista, né? Então, tudo que é negativo é uma mensagem que o ser humano não quer ouvir, ele não quer ouvir isso. Então, ele prefere que alguém traga uma mensagem de superação, mas totalmente real em relação à Bíblia. Nós passaremos por aflições, por problemas, mas nós temos a certeza de que Deus é conosco. O texto foi escrito para isso, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, Apocalipse,
A palavra significa desvelar, tirar o véu, revelar, ou seja, revelar algo que nós precisamos saber para que a gente fique o quê? Tranquilo, em paz. Quando você vai no médico e ele fala assim, olha, você está com problema, mas se você tomar esse remédio aqui, esse também, e fizer uma dieta, você pode viver muitos anos, você pode chegar até 80 anos, 90 anos. O que acontece contigo? Você não queria estar doente, né? Ter essa notícia. Chato, ter que tomar remédio, fazer dieta, mas uma coisa vai acontecer. O que é? Você vai ter esperança em relação àquele problema, àquela enfermidade. Então, não, pô, então eu vou seguir o que o médico está dizendo, porque eu quero viver até 90 anos, e bem. Não é? E também na fé é a mesma coisa. Quando a gente sabe que nós vamos passar por lutas, problemas, até mesmo, quem sabe, pagar com a própria vida por amor a Cristo, nós temos a convicção de que Ele há de nos guardar, de nos proteger, ainda que morramos, e nós teremos a vida eterna e viveremos no novo céu e numa nova terra. Então, tipo assim, há uma recompensa, há um prêmio, há um galardão, há coisas boas a nos aguardar se nós formos fiéis. Fiéis a Cristo, fiéis a Deus. Gente, vamos falar com toda sinceridade. Que coisa boa é a gente viver os propósitos de Deus. Você viver uma vida santa, não é uma vida de gente que quer ser mais santo que todo mundo, não é um santarrão, mas uma vida santa. Você sabe que você é fiel a Deus, que você tem uma família, que você tem sua igreja, que você trabalha com honestidade. O que você tem, seja pouco ou muito, é fruto da sua conquista e do seu trabalho, da sua dedicação, não é? Então, tipo assim, é a vida do cristão. Ele está em dia com os seus impostos, com aquilo que ele precisa pagar. Ele é um ser do bem. Os valores dele são os valores de Deus. E essas influências malignas que vêm sobre nós, elas serão rechaçadas. Nós não queremos viver assim. Gente, pensa comigo uma coisa. Você que, por exemplo, é casado, que coisa boa é você voltar para casa depois de um culto e falar assim, eu vou almoçar com minha mulher, com meus filhos. Não é? Você chegar e falar assim, poxa vida, eu tenho certeza que ninguém vai me prender por corrupção, porque eu não pego nada de ninguém, eu não faço falcatrua, eu estou com a minha consciência tranquila. Nenhuma pessoa, nenhum homem vai me pegar ali na esquina e me bater, porque eu não me envolvi com mulher de ninguém. Compreende? Essas coisas são muito especiais. Você que é mãe, que é avó, você fala assim, poxa, eu sei que meus filhos ou meus netos, eles são do bem, são homens honestos, corretos. Então eu posso ficar tranquilo e tranquila, porque eles são fiéis a Deus. A perseguição que a gente pode sofrer, se formos fiéis a Deus, é a perseguição inerente ao fato de nós sermos fiéis a Cristo, sermos de Cristo. Essa é a perseguição que a gente pode sofrer. E por conta disso, podemos passar por grandes dificuldades na vida. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos viver assim, e que essa hoste maligna, no momento devido, o Senhor mesmo a lançará. Onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Não é? E para nós está reservado o quê? O novo céu e a nova terra. A gente aguarda essa promessa de Deus. Então, não é para ninguém ficar com medo, preocupado excessivamente e vendo coisas que não existem na Bíblia. O texto não é para assustar, mas o texto é para tranquilizar a cada um de nós. Tá bom? Vamos parar por aqui e vamos encerrar o nosso trabalho desta manhã, desejando a todos uma boa semana, que todos possam ter uma semana muito abençoada, e semana que vem a gente volta. Se der, a gente conclui na semana que vem a sessão que termina no capítulo 14. Então, a gente viu do capítulo 12 ao capítulo 14, que a gente vai encerrar semana que vem,
que o dragão e os seus aliados, eles não são o quê? Invencíveis. Muito pelo contrário, eles já estão derrotados, eles são perdedores, e a igreja, ela vai triunfar. Nós aprendemos também hoje que, por vezes, o poder religioso, ele está intimamente ligado com o poder político, e é uma forma das bestas se expressarem no dia a dia, né? O dragão, ele atua em diversas áreas da sociedade, influenciando e prejudicando a igreja, né? Então, através de ideologias, através de filosofias, através da corrupção. Que Deus abençoe a todos, rica e copiosamente.